Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste esse vídeo. E esse é mais um vídeo de conteúdo extra do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos conversar de forma breve sobre o que é uma simulação de processos químicos. Nessa parte 1 que eu estou apresentando para vocês hoje, nós vamos ter uma breve introdução sobre o que é uma simulação e de que forma o engenheiro pode se beneficiar dessa metodologia de simulação de processos para entender melhor ou até mesmo otimizar o seu processo de interesse. A gente vai ter uma parte 2 desse vídeo e nessa parte 2 eu vou destinar aí o conteúdo a separar os simuladores dentro das características de uso deles, para que a gente tenha um entendimento melhor das características peculiares de alguns dos principais simuladores. Então, bora lá. Eu queria começar esse conteúdo, pessoal, indicando para vocês um dos melhores livros que a gente tem nessa área, que é esse livro aqui, o Introduction to Software for Chemical Engineers. Esse livro é do Mariano Martin Martin, é um livro excepcional que traz uma série de conteúdos de grande interesse para a área de simulação de processos químicos industriais. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a definição das características de simuladores, a apresentação de estrutura básicas e diferentes capítulos que são destinados a vários softwares. Por exemplo, o capítulo 4 é destinado ao uso do MATLAB para engenharia química. O capítulo 8, ele fala muito sobre os processos e simuladores de característica modular, que vai ser um dos tópicos de apresentação do nosso próximo vídeo. A gente vai conversar um pouco sobre isso no nosso próximo vídeo. Ele fala um pouco sobre o uso do software GANs para a otimização de processos. Software GANs, para quem não sabe, é um dos softwares com maior capacidade de uso e cálculo para aplicações de otimização de processos, que é uma área que cresce de forma exponencial dentro da engenharia química. Tá? Usei o software tanto no desenvolvimento de partes do meu mestrado como do meu doutorado, e um software com grande robustez e com grande aplicação e ainda não muito difundido dentro do uso para aplicações de engenharia química. Então esse livro aqui serve como uma estrutura fundamental, básica, introdutória, para quem quiser se inteirar um pouco mais desse conteúdo. Quando a gente fala de simulação de processos, a primeira grande pergunta que a gente se faz é: qual a diferença entre uma planta física e uma planta simulada? Na planta física, o que a gente tem é uma aplicação de processos e operações unitárias. Essas operações unitárias entendam como transporte de fluidos, as reações químicas que ocorrem dentro dos reatores, a transferência de massa, os processos de separação aplicados em colunas de destilação, colunas de absorção e por aí vai, que visam transformar as matérias-primas que a gente tem dentro do nosso processo em produtos com maior valor agregado, com o grande objetivo de gerar lucro. Isso aqui é uma planta física. Quando a gente passa para uma planta simulada, o que é uma planta simulada? É uma estrutura que contém modelos matemáticos, fenomenológicos e empíricos e se utiliza de conceitos e bancos de dados de propriedades físico-químicas e termodinâmicas desses compostos, aliadas aí com diferentes métodos numéricos e processos de produção e cálculo matemático, dentre outras funções, para gerar uma abstração dessa planta física que a gente tem aqui do lado. O objetivo da planta simulada é representar da forma mais precisa possível essa planta física para garantir que a gente consiga ter uma estrutura de cálculo confiável e executável de forma rápida para entender o que realmente está acontecendo dentro do nosso processo físico. Outra pergunta muito comum diz respeito a como acontecem essas simulações, como acontece a simulação de um processo químico. Para entender isso melhor, é muito importante que a gente entenda as escalas das simulações. A primeira escala que eu vou tratar com vocês é o que a gente chama de escala molecular. Para esse tipo de simulação, que é uma área de domínio aí da química e da parte de engenharia de materiais, aí, falando de forma mais precisa, a gente vai usar dados das propriedades físico-químicas dos componentes da matéria que compõe ali nessa estrutura que está em análise, informações cinéticas e características de fenômeno de transporte, com o objetivo de realizar compreensões a nível molecular dentro do nosso sistema. Dentro da engenharia química, a grande aplicação de escala molecular em simulação está no desenvolvimento de materiais novos e de catalisadores, mais especificamente falando. Então a escala molecular é usada dentro da engenharia química, mas não é o foco mais normal dentro do âmbito de estudo, aí, dentro das disciplinas. Aumentando um pouquinho de escala, a gente tem o que a gente chama de escala de equipamento, que é um domínio aí mais direto da parte de fenômenos de transporte e operações unitárias. Essa escala de equipamento ela vai ter um objetivo muito simples, que é simular com dados de transporte de momento, energia e massa, a simulação
equipamentos específicos. Esses equipamentos podem ser equipamentos de separação, podem ser reatores, pode ser uma coluna de destilação, pode ser qualquer equipamento do seu processo. Tá? E o objetivo dela é estabelecer uma compreensão a nível de caracterização, entendimento e otimização, até muitas vezes, dos equipamentos de forma isolada, ou seja, a gente vai fazer um estudo de determinado equipamento de forma a garantir uma melhor performance, uma melhor característica operacional para esse equipamento. E por fim a gente tem a escala geral, né, que é a escala mais comum, que a gente mais vê aí representações quando a gente fala de simulação de processos químicos hoje em dia, que é a escala de processos. Essa é uma área de domínio direta da engenharia de processos químicos, né? E ela visa simular a planta química em toda a sua extensão. Isso inclui inúmeras etapas dentro da nossa planta química, né? Como a etapa de preparação, a etapa de caracterização da matéria-prima, a etapa de caracterização do produto, a etapa de reação química, a etapa de separação. Então ela tem uma série, né, de características da nossa planta que possibilitam esse entendimento global do comportamento da nossa planta. Esse tipo de planta, nesse tipo de escala de processos dentro da simulação, possibilita a otimização do processo químico como um todo, seja ele dentro da parte econômica, dentro da parte energética. Então ela tem basicamente infinitos usos dentro da engenharia química e a escala aí que normalmente os engenheiros têm mais interesse em aprender. Mas qual é o principal objetivo, né, de uma simulação dentro da engenharia química? Existem inúmeros objetivos, não temos uma resposta única para essa pergunta. A simulação ela pode servir para tomada de decisão, para planejamento de características de produção, especificação de produto, para ensino e treinamento dentro de operações específicas, né, quando você quer treinar alguém novo na sua planta, pesquisa e desenvolvimento, que é uma área muito aplicada, né, que normalmente a gente vê muito na parte acadêmica, para otimização de processos, para que a gente crie e simule essa planta e consiga fazer ela operar de forma melhor, uma vez que ela já está implementada industrialmente. Design de novos processos, quando você quer propor um processo novo, né, alguma alteração em uma planta já existente, é muito útil fazer esse design por meio de uma simulação e tornar aí viável ou não, né, dentro do entendimento computacional, essa característica da alteração ou desse novo processo. E, é claro, dentro da operação da própria planta, né, para que a gente entenda, por exemplo, alguma característica que a gente tenha de alteração na nossa matéria-prima, como a gente vai ter uma resposta da nossa planta a essa alteração. Então a gente tem uma série, uma infinidade de aplicações das simulações de processos e vão desde a área acadêmica até a área industrial, né? Isso depende muito aí da característica da simulação que se deseja fazer. Falando um pouco sobre alguns conceitos importantes. O primeiro conceito que eu queria falar com vocês é o conceito de flowsheet, né? Flowsheet é definido aí como a descrição das correntes de matéria e energia em uma planta de processos por meio de simulação computacional. Diversos objetivos, né, podem ser atribuídos a essa simulação aí, usando essa estrutura de flowsheet, né? Dentre eles, os mais comuns conforme eu falei, desenvolver um novo processo, uma planta química, melhorar ou otimizar o desempenho de alguma planta que já exista, né, já sendo uma planta física real, gerenciar a operação de uma planta química já existente, de forma a entender como a planta responderá, né, a alguma mudança nas características de matéria-prima ou na estrutura de operação em si, e determinar algum eventual problema ou inconsistência no processo. Por exemplo, entender se existe algum bypass dentro do seu reator que porventura esteja diminuindo o tempo de residência em relação àquilo que era esperado, com o tamanho, a dimensão do reator que você tem. São estudos muito normais de acontecer dentro de plantas aí com aplicação industrial, se utilizando aí dessa estrutura de flowsheet e da simulação de processos. Outra pergunta muito comum, que é recorrente nesse tema, é o que podemos calcular com a simulação. O exemplo principal e inicial é o balanço de massa aí, ou de energia dentro da planta, né? A maioria das plantas necessariamente é embasada em uma combinação de balanços de massa e de energia. O segundo tópico mais recorrente nesse tipo de cálculo diz respeito a condições e estados de equilíbrio, né, que são os princípios aplicados, aí, os princípios termodinâmicos básicos aplicados dentro dos equipamentos de separação da nossa planta. Então a gente tem aí desde o equilíbrio líquido-vapor até estruturas de equilíbrio líquido-líquido. Isso aí pode incluir tanto sistemas binários como sistemas multicomponentes, ternários ou até com mais componentes, né? Simuladores robustos aí, com estrutura modular, conseguem operar muitas vezes com mais de 100 componentes sem grandes problemas. Então é uma estrutura que possibilita aí um cálculo, uma operação de forma muito precisa e muito equivalente àquilo que a gente tem dentro da estrutura real, principalmente nesses cálculos aqui
de balanço e de condições e estados de equilíbrio dentro dos equipamentos, de separação e reacionais, mais especificamente falando. Outra parte muito importante diz respeito aos fenômenos de transferência de calor e transferência de massa que ocorrem dentro dos equipamentos. As estruturas computacionais permitem calcular isso aqui de forma muito precisa e muito dinâmica dentro da estrutura da planta aí representada em si no seu simulador. Tá? Aqui, por último, nesse slide mais ou menos importante, temos a parte reacional em si, né? A estrutura cinética química, né? A gente representar a característica reacional do nosso sistema dentro do simulador. Temos inúmeras outras, né, capacidades aí que a gente pode calcular dentro dos simuladores. Estou enfatizando essas daqui, né, essas 6, como as principais e as mais recorrentes aí dentro do uso, né, de simuladores para aplicações em engenharia. Conversando um pouco com vocês sobre as diferenças entre essas aplicações que a gente comentou, né? Por exemplo, um processo aqui em estrutura de diagramas, né, para a nossa simulação em si. O que a gente está interessado é inserir parâmetros de operação nas condições operacionais, os parâmetros das unidades, dos equipamentos em si, as correntes de entrada e com isso obter as correntes de saída, né? Conseguirmos esses números aqui que são as correntes de saída, né? A gente pode refazer esse mesmo cálculo dentro dessa estrutura, né, para fazer o que a gente chama, isso aqui é a simulação clássica, tá? Para fazer um design, né, o que a gente pode ter aí como estrutura básica, né, que a gente vai inserir dados de alimentação e o que a gente espera de saída, para que a gente consiga tanto as condições de operação como os parâmetros de desempenho e tamanho das unidades dentro da planta em si, características de equipamentos em si, tá? Então isso aqui é o que a gente considera e entende como design. Quando a gente fala de otimização, o que a gente tem uma função objetiva que precisa ser minimizada ou maximizada. Por exemplo, eu quero maximizar lucro, ou eu quero minimizar custo, ou eu quero minimizar gasto energético. E daí eu posso ter qualquer coisa, basicamente, como variável de entrada e saída no meu simulador, tá? Eu posso ter, por exemplo, como entrada as características de alimentação, que eu não desejo alterar, e a partir daí determinar as condições de saída, tendo a estrutura operacional toda dada. Ou eu posso manter as condições de saída e mudar as condições de entrada para chegar nessa otimização. Ou eu posso mudar os parâmetros operacionais, mantendo condições de saída e entrada. Então depende muito aí da característica que eu quero na minha otimização, aquilo que eu estou disposto a mudar. Então a otimização ela tem essa capacidade aqui de integrar, né, o processo de forma a trabalhar com as variáveis aí que eu mais tenha interesse em si dentro da simulação e da representação física e, né, computacional da minha planta. E por fim, né, por que eu preciso conhecer e aplicar a simulação de processos? Primeiro que para a parte de desenvolvimento de processos, essa é a melhor ferramenta que a gente conhece nos dias de hoje. Né? Quando você vai desenvolver um novo processo químico, necessariamente você vai ter que passar por uma simulação para integrar a sua planta e construí-la da forma mais adequada possível. Também temos uma relação direta com redução de custos de fabricação. É uma característica muito comum e é muito observada, né, que a gente consiga reduzir esses custos de fabricação aqui relacionados com a maioria das plantas químicas apenas com algumas simulações ali, com uma boa representação físico-química da planta dentro do simulador. Outra parte está relacionada com planejamento e programação de produção. Se você tem uma planta muito bem representada no seu computador, você consegue planejar e programar as características de produção, mesmo com variabilidade ali de condição e estrutura de matéria-prima para a sua planta. Outra aplicação direta, né, é o aumento da eficiência do processo. Se você conhece bem a sua planta, você tem ela muito bem representada, obviamente você vai responder muito bem a qualquer eventual alteração que ocorrer, porque você já tem uma estrutura de entendimento computacional dela muito boa. Então você, claro, vai aumentar a eficiência desse processo em si. Você também consegue, se você aumenta a eficiência, você consegue uma qualidade de processo e produto melhor. Você vai conseguir produzir o seu produto com uma qualidade melhor dentro das características de variabilidade que normalmente a gente tem dentro de uma planta química em si. Você também pode fazer o que a gente chama de otimização contínua de processo, né? Que eu consegui otimizar para esse padrão, agora eu posso otimizar um pouco mais. Consegui otimizar energeticamente a minha planta, então vamos otimizar agora dentro da característica de custo. Consegui otimizar dentro da característica de custo. Vamos minimizar o consumo de material, então vamos adequando a planta recorrentemente, porque você tem uma simulação muito precisa da planta, então as alterações e os estudos são muito mais facilmente aplicados a essa simulação. Outra coisa que a gente consegue, né, que não está aqui diretamente linkada, mas aqui é muito importante que a gente tenha essa ideia,
é que a gente consegue comercializar e produzir mais rapidamente produtos novos, né? A simulação computacional basicamente tirou aquela etapa das famosas plantas em escala piloto que a gente tinha muito ali no meado dos anos 90, né? A gente tinha escala laboratorial, construía aquela escala piloto, cara, que não tinha muita finalidade de desempenho industrial em si, mas a gente precisava aumentar a escala de laboratório para entender como as dinâmicas mudariam, para daí passar para a escala industrial em si, né? Hoje a gente consegue, basicamente, tendo dados laboratoriais de qualidade, pular a escala piloto e chegar aqui na comercialização e produção, que é a etapa final e mais interessante, de forma muito mais rápida e com uma precisão muito boa, né? Mantendo uma precisão muito boa. Além disso, a gente tem a parte toda de processo formativo de engenheiros, que é essa parte que a gente usa na formação acadêmica, de forma a aproximar, né, o engenheiro desses números industriais, dessas dimensões, dessa escala industrial de forma mais precisa. Além disso, claro, temos a qualidade de treinamento de operadores de equipamentos, né? Você consegue, com um bom simulador, principalmente esses com escala modular, apresentar ao operador o que acontece caso ele não tenha atenção devida ali na estrutura de refrigeração de um reator químico operando uma reação exotérmica. Você consegue mostrar a ele, ó, tá vendo aqui o que vai acontecer? O reator vai explodir, né, se você não tiver esse controle adequado. Então essa qualidade de treinamento aqui é muito facilitada com os simuladores, porque você consegue demonstrar na prática ali, né, dentro da tela do computador, o que é que acontece caso alguma falha de processo aconteça dentro do âmbito industrial. Então era isso, pessoal, que a gente tinha para a parte 1 da nossa aula. Dentro da próxima semana já vai ser liberada a parte 2, onde a gente vai discutir essa estrutura dos simuladores que a gente comentou um pouco de forma muito breve nessa aula de hoje. A gente se encontra então na nossa próxima aula. Até lá!